Bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado João Chaves, uma das vozes mais emblemáticas na história da rádio em Portugal. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nada, é um prazer estar aqui. Quando é que descobriu que fazer rádio era o seu objetivo de vida? Muito cedo, ainda criança. Ali a partir dos meus 6, 7 anos, comecei-me a interessar pela música em si e depois, mais tarde, pouco tempo depois, pela maneira como se fazia rádio. E daí depois a minha paixão pela locução. Eu tinha, na altura, em casa dos meus pais, havia um rádio daqueles compacto, tinha rádio, leitor de CDs, cassete. Na altura ainda o tempo, exatamente. Leitor de cassete. Nem se pensava que ia existir os CDs. E cassetes e por cima uns giradiscos. E era nesse pequeno monstro, como eu lhe chamava, o meu monstrinho, que eu fazia tudo. Punha cassetes, punha discos, aquilo tinha uma entrada de áudio e arranjei um microfonezinho que punha lá também e ia fazendo os meus programas em casa. Era engraçado porque eu ouvia os programas de rádio todos. Na altura era praticamente a rádio comercial e pouco mais, né? Havia Antena 1, que na altura não era Antena 1, era RDP qualquer coisa, e a Rádio Renascença, que só emitia onda média, que era mais difícil apanhar porque não tinha muita qualidade. E então, o que é que eu ouvia? Rádio comercial. E havia um programa que era o Espaço 3P. Era uma produção do Joel Nelson, que era feito nos bairros de Lisboa. Portanto, aquilo era uma relote transformada em estúdio, chegava a determinado sítio, fazia publicidade a uma loja, qualquer coisa, que tivesse lá onde eles estavam, e ligavam a relote à energia deles e fazia-se ali os programas. Estava a emissão. E pronto, e foi aí que eu comecei a seguir algum dos meus ídolos, que hoje tenho a sorte de serem meus amigos, alguns, porque outros já cá não estão, infelizmente. E havia, na altura era o Manuel Bravo, o Zé Nuno Martins, acho que não chegou a fazer o Espaço 3P, mas estava no estúdio, e então a minha técnica era muito simples. E foi assim que eu comecei a ganhar alguma bagagem para Aplicar mais tarde. Divertir-me. Não, porque naquela altura não tinha ainda noção que um dia isso podia-me acontecer. Pois era tão jovem. Ir para lá. E então eu pegava no microfone, punha o microfone em frente à coluna, eles estavam a fazer o programa do estúdio, e quando chegava à parte das apresentações, por exemplo, no caso do Zé Nuno, ele apresentava o técnico, dizia José Nuno Martins, e eu pegava no microfone, e João Chaves. E aquilo ficava tudo gravado na cassete. E era assim foi assim que eu comecei a fazer rádio. Uma maneira muito simples, uma maneira de eu, ao mesmo tempo, sem querer, portanto aquilo era uma coisa normal apenas para me divertir, mas começar a ter alguma experiência, algum bocadinho de sorte também à mistura, mas foi mais ou menos assim que eu comecei. Isto tinha para os meus 7, 8 anos. Entretanto, entrei para a parte da música também, porque o meu pai era um apaixonado de acordeão. Então decidiu pôr-me a ter aulas de acordeão. E eu ainda fui a campeonatos do mundo e não sei o quê. Por acaso eu até era bom naquilo, mas não era a minha paixão. O meu pai comprou-me um bom acordeão, um carvanholo, que eu custava na altura uma fortuna, que eu levava aos festivais e tal.
Digamos que eu não tocava acordeão para festas ou concertos, não. Era para participar em festivais. A escola onde eu estava participava muito e tínhamos alguns colegas meus que já andavam em campeonatos do mundo. E eu cheguei a ir também. Isso já deveria ter uns 11 anos, não é? Porque Sim. já foi uns anos depois 11 anos. Pronto, isto depois eu larguei o acordeão, não era aquilo que eu queria, com muita pena do meu pai, porque os amigos quando iam lá a casa, o meu pai punha-me a tocar para eles. E eu não gostava daquilo, não gostava de estar a tocar para as pessoas. Então encostei o acordeão. Ele vendeu o acordeão e o problema ficou resolvido. Eu, entretanto, consegui montar um pequeno estúdio em casa e fazia rádio em casa só para mim. E estava ali, pronto, fazia os meus programas e tal. E foi assim que eu ganhei uma certa experiência. Aí sim já pensava que um dia, se a porta se abrisse, eu conseguia lá entrar. A minha entrada na rádio foi muito difícil. Está a ver, este processo todo começou ali por volta dos 10, 11 anos e eu só consegui entrar para a rádio aos 26. Portanto, veja lá o que é que eu não andei a sofrer, não é? Porque aquilo para mim era um sofrimento. Não conseguir fazer rádio. E então fiz provas na rádio comercial, fiz provas na rádio Renascença e foi muito difícil. E um belo dia o Zé Ramos estava a fazer um programa na Onda Média que era ao sábado à tarde, que se chamava Fim de Semana Alucinante. As pessoas dos automóveis devem se lembrar, porque nós tínhamos muitas intervenções, principalmente quando havia Rally de Portugal, Rally do Algarve e não sei o quê. Tínhamos sempre intervenções no programa. E os Ramos lançam um passatempo e faz uma pergunta dificílima para ele. Eu estava a ouvir, não é? E faz uma pergunta, eu pego no telefone e ligo logo para lá e respondi. E ele ficou tão admirado de eu ter respondido, de imediato quase, que mandou-me lá ir. E eu fui à Sampaio Pina, isto já nos meus 20 e tal anos. Fui à Sampaio Pina, ter com ele, entrei, e ele entrevistou-me ali em direto, e não sei o que mais. E eu manifestei o meu interesse, também como ele, ser locutor de rádio. O Zé achou imensa piada, não é? Este gajo vem aqui a primeira vez e já quer ser locutor, não sei o quê. Entretanto, o programa acabou e nós ficámos a conversar. E o Zé Ramos disse-me: olha, João, eu gostei muito da tua atitude, nunca se deve desistir de um sonho, portanto vamos fazer assim. Eu dinheiro para te pagar não há, mas podes ser meu assistente se quiseres. Vens para aqui ao fim de semana, dás-me assistência e depois aos poucos a gente vai ver o que é que consegue fazer. E foi assim que eu entrei na rádio comercial, já depois de ter feito lá testes e não sei o quê, mas nunca me chamaram. O João David Nunes tinha um projeto para mim que passava precisamente pelo espaço 3P, mas nunca me conseguiu lá meter, porque eu não tinha nome, eu não era conhecido, e então nunca consegui lá entrar. Comecei a fazer então de assistente do Zé Ramos, que também tinha um programa durante a semana no FM. E o programa era às 6 da tarde, e eu ia para lá também dar-lhe assistência no FM, que o programa chamava-se Círculo AFM. E um dia o Jaime Fernandes, que era o diretor de programas, eu já estava na cabine e faltavam 1 ou 2 minutos para as 6, ia haver um noticiário e o programa a seguir, e o Zé Ramos não aparecia. Então o Jaime telefonou lá para a cabine, eu atendi o telefone e disse: você sente-se com capacidade de fazer o programa hoje? Eu disse: Jaime, isto é aquilo que ando a procurar não sei quantos anos. Claro que sim, então.
É lógico que vou tentar dar o meu melhor. Não tenho muito ritmo, mas para um programa também faço o melhor que sei e que posso, e não se preocupe. O Zé Ramos, nesse dia, tinha ido para Troia, para a praia, e estava no trânsito. Eu nunca soube se isto foi uma história inventada por ele para me abrir um bocadinho da porta ou se foi mesmo verdade. Ele também nunca me contou. Mas a mim, tenho a impressão que ele inventou essa história. E o João nunca teve coragem de lhe perguntar. Perguntei-lhe. E ele dizia, seu puto, tens nada a ver com isso e tal, sei que era a conversa dele. Nunca me disse. E então eu fui fazer o programa. E tive a sorte de estarem as pessoas influentes a ouvir. E telefonaram logo para lá. Epá, quem é esse gajo que está aí? Aí, o gajo é muito bom, não sei o quê, não sei blá. Eu, sem saber de nada, pronto, a fazer as coisas à minha maneira. E o programa acabou. O Jaime Fernandes chamou-me lá acima ao gabinete dele. Eu fui lá e ele disse, olha, João, pá, gostei muito da tua atitude, parecia que já estavas há uma data de tempo aqui connosco, gostei muito. Tu não queres fazer um programa aqui na Rádio Comercial? Eu, olha, 1, 2, 3, 20, 5 mil, 10 mil, eu se quiser. E então ele deu-me um programa que se chamava na altura Nova Geração, começava às 8 da noite e era das 8 às 9. E depois comecei a fazer os programas quase todos. Entrei para a 24ª hora e fazia as férias de programas. Só não fiz do Rock and Stock porque eles eram muitos e quando um faltava havia sempre alguém para fazer. De maneira que praticamente depois fiz quase todos. Até que depois, em meados dos anos 80, ele deixa a Rádio Comercial e vai para a Renascença. Sim. Que é onde, depois de ter conduzido um programa que era o Rock no Ar, mais tarde chega o seu programa, que é aquele programa que, em relação ao qual vai ficar ligado toda a vida. Sim, mas isso é culpa do Jaime Fernandes, não é minha. Porque o Jaime Fernandes foi convidado para diretor da Renascença. Como eu disse há pouco, a Renascença só emitia em onda média e eles queriam emitir em FM também. E então convidaram o Jaime para ir para lá e o Jaime levou-me com ele. Eu fiz um programa que era o Rock Lore, começava às 2 da tarde, porque a rádio, o FM, também só abria às 2 da tarde. Eu fiz o Rock Lore, que era das 2 às 4, durante 2 meses. E quem foi fazer o Oceano Pacífico foi o Marcos André. Depois, isto foi em outubro, começou a nova grelha, em outubro, e ali, já em dezembro, muito próximo do Natal, o Jaime Fernandes chamou-me e disse-me assim, João, não queres ir fazer o Oceano Pacífico? E eu, Jaime, então ainda agora estou a começar, já me querem queimar. Foi a minha resposta para ele. Então, mas porquê? Então, mas à noite ninguém ouve rádio. Então, mas compete a ti mudar isso. E eu, pronto, está bem, mas eu preciso de tempo. E é para começar quando? Dia 1 de janeiro. Eu não tinha música, não tinha nada. E eu lembro de lhe perguntar, mas posso fazer à minha maneira? Porque o Marcos André não fazia o programa como eu fiz depois. Posso fazer à minha maneira? Pois, quando o João pôs no programa já o genérico e o programa já estavam traçados. Isso eu nunca mexi. Sempre gostei daquele genérico e ainda hoje é o genérico do programa. E entretanto, andei nas editoras, fui à Espanha comprar discos, fui à casa do Jaime Fernandes, que ele tinha um programa da Country Music, e a Country Music tem muitas baladas. E então fui lá para ele me arranjar também umas baladas e pronto. E comecei então a fazer o programa no dia 1 de janeiro. Poucos dias depois de ele ter falado comigo. Pensando sempre que aquilo eram 6 meses. Daqui a 6 meses estou despachado disto, porque isto à noite a malta se quer as telenovelas, na televisão e não sei o que mais. Ninguém liga nenhuma à rádio. Portanto, isto são 6 meses, passa num instantinho.
E, curiosamente, o programa começou a ter a ser falado e a ter audiência. E pronto, fiz 29 anos. Fiz 29 anos, o Oceano Pacífico, que ainda faço hoje, online. Eu não sei por quanto tempo mais, mas enquanto eles quiserem, eu faço. Porque eu gosto de rádio, gosto de me manter ocupado. Mas o que é diferente agora na emissão desse programa É tudo. online? É tudo, porque eu não meto música. Está tudo no computador. Eu não sei se eu consigo explicar para as pessoas perceberem. Eu só gravo a voz, não digo nomes de músicas nem artistas, porque não sei o que é que o computador vai pôr a seguir. E então gravo apenas textos dos textos que eu já fazia na RFM, no Oceano. Acrescentei mais alguns, todos os dias escrevo um bocadinho, todos os dias vou fazendo umas frases e umas coisas para depois montar aquilo tudo e construir ali um texto que se possa enquadrar, que essa é a minha preocupação, não só à música, mas também às pessoas que estão a ouvir. E basicamente é o que eu faço. É a minha voz, leio os textos que escrevo e pronto, digo qual é o programa que estão a ouvir e não sei o que mais, e não passa dali. E quem é que o ouve agora, neste formato que é diferente relativamente ao... Ora, digamos que é assim, as pessoas que ouviam o Oceano Pacífico com 30 anos, na altura em que eu fazia, hoje têm 60 ou 70. E essas pessoas gostam de recordar esses tempos. E então, a música que eu toco é a música que eu tocava nessa altura. Portanto, as pessoas que me ouvem são pessoas que se habituaram a ouvir o formato original do Oceano. São pessoas que ou começaram a namorar, ou casaram, ou tiveram filhos, eu sei, a ouvir o Oceano também. E são pessoas que, a grande parte, penso eu, não tenho bem a certeza, são pessoas que estão a trabalhar e estão a ouvir música. Portanto, eu não consigo ser mais objetivo, porque também não sei... Sei que as pessoas que saíram da RFM quando se mudou o formato da música são as pessoas que voltaram agora para ouvir o Oceano online. Numa recente entrevista, o João Chaves disse que hoje em dia faz rádio de forma completamente diferente daquela que se fazia Sim, antigamente. Queria referir-se tecnologicamente só ou em termos humanos, em termos profissionais, que diferenças é que aponta, assim, as principais? Algumas coisas que eu considero importantes em termos de tecnologia e alterações que se fizeram. Anote, quando acabou o vinil diziam que a rádio ia acabar. Não acabou nada. Foi o CD. Quando acabou o CD, pronto, agora é que a rádio vai acabar. E é o computador que faz tudo. Posso dizer que faço um programa de rádio que vai para o ar 24 horas por dia e não toco uma única música. Não toco. Isso para mim é complicado. A animação, entrar no ritmo da música. Por isso é que eu faço devagar, como fazia um programa só de baladas. Eu tendo a acompanhar o ritmo da música e então falava mais devagarinho. E ao falar mais devagarinho, encaixava uma coisa com a outra. Não chocava. Eu falar por cima da música, não que eu não falo por cima das músicas, mas a música a acabar ou a começar, eu falar daquela maneira encaixava perfeitamente. E era disso que as pessoas gostavam. Porque não chocava, não. Às vezes nós vamos a um programa de rádio, no carro ou qualquer coisa, e há ali determinados momentos em que choca um bocadinho. Precisamente porque ou a música é muito acelerada, não é? E depois a pessoa fala devagar, ou o contrário.
A música é uma balada e a pessoa vai apresentar e fala aí que nunca mais cala. Portanto, eu tentava evitar esse tipo de coisas. E depois habituei-me a falar assim, a falar mais devagar e pronto. E depois o destino fez o resto. E o João Chaves tem outra paixão, que é o gosto pelos automóveis, pelas motas e pelos aviões. Como é que isso é? Fala-nos um bocadinho dessa sua paixão. O meu gosto pelos automóveis vem também de muito pequeno. Porque eu, quando comecei a ter uma certa autonomia na minha vida, eu comecei a gostar muito de ralis. Então ia ali para Sintra, para a Peninha, a ver o Rally de Portugal. E aquilo para mim era mesmo uma paixão, porque era o único dia em que eu passava a noite fora. Os meus pais deixavam-me ir, nós éramos um grupo com pessoas muito mais velhas do que eu, íamos ver o Rally de Portugal para Sintra, para a Peninha, para a Lagoa Azul, andávamos por ali. E eu fiquei apaixonado pelo desporto automóvel desde essa altura. Depois comecei a crescer, tirei a minha carta de condução aos 18 anos. Foi logo assim que fiz 18 anos, tirei logo a carta. A minha ambição era guiar. Guiar dava-me prazer. Eu gostava de conduzir. Era um prazer enorme. E então, como eu não tinha carro, andava com o carro do meu pai, que era uma carrinha já muito antiga e não sei o que mais. E os meus amigos, que quase todos já tinham carro, emprestavam-me o carro para eu conduzir. E então, a minha paixão pelos automóveis também nasceu um bocadinho por aí, nessa altura. Eu não podia comprar, mas quando comecei a ganhar o meu dinheiro, o meu pai primeiro ofereceu-me um Mini DT 7021, nunca mais me esqueço. Um Mini 1000. Ofereceu-me e disse-me: olha, tens aqui um carrinho, a partir daqui é contigo. Este eu dou-te, que é o primeiro. Agora o resto tu é que sabes. E eu, pronto, passei depois para um Opel Kadett. Quando apareceram o Opel Kadett, teve um sucesso enorme, que aquilo estava esgotado, não havia carros em lado nenhum, e eu consegui arranjar um bege, que uma cor que eu não gostava nada, portanto, depois mandei-o pintar de preto. Coincidiu com a minha entrada na rádio comercial, e eu e o Zé Ramos fomos os dois comprar um Alfa Romeo. Eu dei o meu Opel Kadett à troca, o Zé tinha um Toyota, acho eu, que deu à troca também, e levantámos os dois um Alfa Romeo quadrifólio verde, que tinham os dois a mesma matrícula, separados apenas por 2 números. O meu era 46 e ele era 48, assim uma coisa. Então começámos a ser conhecidos como os gajos do Alfa Romeo. Era como nos tratavam. O Zé Ramos, que toda a gente o conhecia e era uma pessoa importante no meio, passou a ser conhecido primeiro como pastor alemão, porque ele era muito grande, e depois o gajo do Alfa Romeo. E pronto, o Zé Ramos despertou-me também assim um bocadinho o interesse pelos automóveis. Mas nunca entrou na competição? Fiz um rally da rádio comercial. Vim aqui ao ACP tirar a licença desportiva. Já eu estava na Rádio Renascença e foi ao rally da rádio comercial com uma 4L, que eram os carros da frota da Renascença, eram os carros que nós tínhamos, dos jornalistas e não sei o quê, eram Renault 4L. E então eles emprestaram-me uma 4L para eu ir fazer o rally da rádio comercial. E curiosamente fiquei em 4º lugar. O rally foi ali também na zona da Lagoa Azul e Peninha, mas não sei o quê. E fiquei em 4º lugar, não pela velocidade,
mas sim pela atenção que eu tinha e pelos erros que não cometi, os outros cometiam, queriam andar depressa, saíam da estrada, eu comia muito devagarinho, ia sempre no meu percurso normal e terminei o rally em quarto. Depois a entrega dos prémios foi no Casino de Estoril e lá conheci muita gente do meio que já não os vejo há muito tempo, mas na altura eram as pessoas, digamos, que faziam os rallies. E onde é que ficam as motas e os aviões? A moto e os aviões vêm a seguir porque eu comecei a ver o Mundial de MotoGP. Para ser franco, era uma modalidade que não me interessava muito. Não me despertava assim grande interesse. Só que o meu filho mais novo apaixonou-se pelo MotoGP e o ídolo dele era o Valentino Rossi. E eu tinha uma coisa que o meu filho, nós sempre nos demos muito bem, ainda hoje. Eu tentei apresentar-lhe, ele conhecer as pessoas de quem ele gostava, os ídolos dele. Pois. E então, nos concertos, eu ia aos concertos quando vinha cá um grupo que ele gostava muito, tentava ficar no mesmo hotel para depois encontrá-los lá e eu ia cá, Nuno, e apresentava-los e não sei o que mais. O MotoGP aqui no Estoril era a mesma coisa, eu tinha facilidade ou alguém me arranjava uma credencial para eu entrar lá para dentro e então ia com ele e pronto, ele falou com o Valentino Rossi e com muitos outros, temos montes de fotografias lá em casa. E pronto, e a paixão pelas motas vem daí. A seguir os aviões. Quando eu era pequenino, o meu pai levava-nos ao aeroporto ver os aviões. E lembro-me que a primeira vez que eu andei de avião foi na minha lua de mel do meu primeiro casamento, num Boeing 727, que entrava-se pela cauda do avião. Aquilo descia a escada e aquilo era muito complicado para mim. Eu comecei a olhar, mas por aqui. Pronto. Depois vi que tinha uma escada, os outros entraram e eu fui também. E então, íamos lá muitas vezes, quando apareceu o primeiro Boeing 707. O meu pai levou-nos ao aeroporto para irmos ver o maior avião do mundo. O meu pai não sabia que ele era um Boeing ou se era um Airbus, na altura não havia, mas havia outra, o Lockheed e não sei o que mais. O meu pai não percebia nada daquilo. Mas nós íamos divertir-nos, porque o aeroporto antigamente tinha uma esplanada ali junto à pista, e nós íamos para a esplanada, o meu pai bebia um cafezinho, nós bebíamos um sumo, uma coisa qualquer, e estávamos ali a ver os aviões chegarem e pararem ali para carregar e descarregar, e lá ao fundo na pista víamos eles também a levantarem e a aterrarem. E a minha paixão pelos aviões nasceu aí. Depois eu tornei-me, já muitos anos depois, tornei-me spotter, comprei uma máquina fotográfica e comecei a fotografar aviões, coisa que ainda hoje faço. Curiosamente tenho medo de andar de avião, mas gosto muito de aviões. E então, não sei como combinar as duas coisas, talvez o meu gosto pelos aviões faça com que eu ande de avião também. Mas não tinha. A viagem mais longa que fiz foi à Austrália. E é longa, de facto. É, bastante. Fizemos uma escala apenas e andei lá em cima no ar 20 e não sei quantas horas. Mas as últimas horas eu já estava habituado, já ia na calma. Porque eu fui de Lisboa a Paris e em Paris apanhei o A380 para Abu Dhabi. O avião não mexeu um bocadinho, nada.
Aquilo parecia que estava em casa, sentado no sofá. Uma tranquilidade, uma coisa. Em Abu Dhabi, foi a única escala que fizemos. Apanhámos o Dreamliner, o 787 da Boeing, até Brisbane. E pronto, também não mexeu nada. Aquilo foi pacífico, foi uma maravilha, tanto para lá como para cá. O que lhe transmitiu segurança, não é? Segurança. Atenuou um bocadinho esse medo. A partir daí comecei até a ter um bocadinho mais de confiança e hoje, quando apanho turbulência ou qualquer coisa, assusto-me. Mas do resto já faço a viagem na boa. Sabe? Eu também tenho outra paixão, que é Nova Iorque. Adoro aquela cidade, adoro. E vai lá regularmente? Vou, sempre que posso vou lá. Estive lá agora em novembro. O que é que tem de tão especial a cidade? Cimento. Eu gosto de cidades com cimento, prédios altos, a gente lá se sente-se muito pequenino, aquilo é tudo grande, é tudo enorme. As pessoas são diferentes, contrariamente àquilo que eu pensava, são muito atenciosas, tratam muito bem, estão sempre a perguntar, precisa de alguma coisa, não sei. Estava um senhor a vender cachorros na Quinta Avenida e eu perguntei-lhe onde é que era uma loja qualquer, que agora já não me lembro, e ele deixou os cachorros e lá, acompanhou e foi comigo dizer-me onde é que era. Portanto, eu gosto muito daquilo. Gosto muito daquilo. João Chaves, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta agradável conversa. Nada, eu é que agradeço terem-se lembrado de mim. Espero ter contado. Isto foi uma coisa assim muito por alto, porque eu, se for começar a falar da rádio, isto, 2 ou 3 horas não chegava. Mas eu queria que esta conversa fosse mais transversal, porque tinha outras coisas também interessantes. Não sei se correspondia às suas perguntas, mas olha, fugi a algumas. E obrigado por estarem desse lado. Podem acompanhar-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.